Ah, obrigado, tá tudo ok. Boa noite, Fábio, que bom te ver. Boa noite, Silvio, que bom vê-los aqui. Para nós iniciar, boa noite, Cristina, boa noite, Beth. Para nós iniciarmos, nós vamos fazer uma prece que está no livro, A Luz da Oração, de Francisco Cândido Xavier, uma prece de Emmanuel, intitulada Oração Nossa, que eu gosto muito dessa oração. E a nossa mensagem de abertura vai ser essa prece. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas dificuldades. Ajuda-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir-te os desígnios onde há como queiras, hoje, agora e sempre. Gratidão, Senhor, gratidão por esses momentos que estamos juntos em vibração e aproveitamos por estarmos todos unidos em pensamento direcionado a Ti, direcionado a nosso Senhor Jesus Cristo, aos nossos espíritos protetores, aos mentores da casa de Oswaldo Cruz e a tantas outras casas espíritas de Petrópolis, do movimento espírita. Aproveitamos esse momento de união de nossos pensamentos para rogarmos, Senhor, pela nossa casa maior que é o planeta Terra. Rogarmos por todos aqueles que sofrem nesse momento de pandemia, pelos profissionais que estão na linha de frente, que eles e seus familiares possam se beneficiar desta nossa prece. Rogar também, Senhor, por aqueles que ainda não conseguem se conscientizar do dever de se protegerem e de protegerem ao próximo. Olhai, Senhor, pelas nossas mazelas internas, pela nossa chaga maior, que simboliza o orgulho e o egoísmo e que nos fazem nos distanciarmos dos deveres que devemos cumprir aqui na Terra uns com os outros. Olhai, Senhor, por cada um de nós que aqui nos encontramos, com as nossas necessidades, os nossos problemas, e que aqueles que passam nesse instante pelos nossos pensamentos e que são motivos das nossas preocupações, eles possam também, Senhor, serem agraciados por esse momento de prece. Gratidão por aqui estarmos, pela reencarnação, pela oportunidade, pela doutrina dos Espíritos, e que essa paz continue entre nós, hoje e sempre. Gratidão. Boa noite a todos que vão chegando aí devagarinho, que eu já perdi, né? Por causa da nossa prece inicial, a Nélia, a Marisa Matos, o Gustavo, a Fabiana, a Maria Luísa Capão, o Márcio, a Paula Serenário, a Rosângela, a Mara, a Edilane e a tantos outros que vão chegando aí devagarinho, mas que eu só vejo com 1 minuto de atraso. Nosso assunto dessa noite, queridos, ele é intitulado O Consolador Prometido, ou o Paráclito. Ele faz parte do Sermão do Cenáculo. E nós vamos dar essa noite continuidade, porque já começamos a falar, já há alguns meses atrás, sobre o Sermão do Cenáculo, que é um sermão que compreende
alguns ensinamentos muito interessantes para todos nós, muito importantes para nós nos consolarmos e também revermos conceitos na nossa vida. A passagem dessa noite, precisamente, que eu vou falar, é João, capítulo 14, versículo 15 a 17 e também o 26. E também João 16, capítulo 12 e 13. São esses capítulos e versículos que nós vamos conversar um pouquinho essa noite, que nós vamos fazer algumas reflexões muito importantes, principalmente nós, espíritas. Diz assim João: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. E os outros versículos contidos no capítulo 16 diz o seguinte: tenho ainda muito a vos dizer, mas não podeis agora suportar. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à verdade plena, pois não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas futuras. Então serão esses capítulos e esses versículos que nós faremos a nossa conversa, reflexão dessa noite. Para começar a nossa reflexão em cima dessa temática do Sermão do Cenáculo, que está somente contida no Evangelho de João, eu vou citar para vocês um capítulo e um versículo do Velho Testamento, do livro de Eclesiastes, que fala sobre o tempo de Deus. E diz assim: há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher o que se planta. Esse capítulo do Eclesiastes e esse versículo, ele vai falar do tempo, mas não só estritamente do nosso tempo, da nossa temporalidade, das coisas que aqui possuem ciclos, porque toda a nossa vida ela é permeada de ciclos. Quando nós chegamos aqui no planeta Terra, nós nascemos e chegamos aqui, adentramos na dimensão material. Nós crescemos, nós nos desenvolvemos, nós amadurecemos e finalmente um dia nós vamos morrer, porque essa é a nossa fatalidade. Então há pelo menos quatro fases distintas na nossa vida que percorremos. Mas essas 4 fases, elas não estão inseridas totalmente dentro do nosso ciclo de vida, mas elas se inserem em momentos da nossa vida, na nossa vida social, na nossa vida de trabalho, na nossa vida de relação uns com os outros. Muitas vezes nós ingressamos num trabalho, nós desenvolvemos um trabalho, amadurecemos um trabalho e depois simplesmente terminamos esse trabalho, concluímos e seguimos. Seguimos em frente em busca de um outro trabalho, de um outro crescimento dentro desse trabalho, de um outro desenvolvimento e finalmente nós terminamos. A vida é assim. E a vida de relação também é assim. Quantas vezes pessoas passam pela nossa vida, chegam na nossa vida, vivem um período na nossa vida e depois essas pessoas se vão, elas vão embora. Elas cumprem um ciclo de convivência conosco. Às vezes rápido, esse ciclo passa de forma rápida, mas é assim a vida, nos mostrando que a nossa vida é cíclica. Nós precisamos seguir esse fluxo. E para viver dentro desse ciclo, há uma necessidade muito grande de aproveitarmos cada momento e, ao mesmo tempo, nos desapegarmos das coisas. Porque se ficarmos apegados,
nós não vamos completar os ciclos e não vivenciaremos outros ciclos e, portanto, não faremos o nosso crescimento interno tão necessário. A vida aqui nessa dimensão material, ela é plena de ciclos e de vários ciclos em vários âmbitos da nossa vida. Muito bem. O Sermão do Cenáculo, ele deixa para nós ensinamentos muito importantes. Ali no Sermão do Cenáculo, que foi dirigido tão somente naquele instante para os seus apóstolos, Jesus deixou para todos nós uma série de recomendações, de promessas e de advertências. Eu falo para todos nós porque naquele primeiro instante em que ele estava proferindo o Sermão do Cenáculo, ele se dirigiu especialmente aos seus apóstolos. Mas é claro que tudo aquilo que ele deixou seria recomendações e promessas direcionadas a um futuro, ao pós-morte dele. E também para todos aqueles que depois reencarnariam e iriam ser seus trabalhadores. Então não seria tão somente esse sermão, ele não estaria tão somente direcionado aos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, mas para todo aquele que resolve arregaçar as mangas, se intitular cristão e viver esses ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Seja lá como for, como um simples trabalhador, como um simples discípulo seu, não importa. Mas essas recomendações, essas promessas e essas advertências é para todo aquele que deseja trabalhar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver que esse Sermão do Cenáculo, ele é um texto profético, porque Jesus vai se remeter a acontecimentos. Ele vai estar falando daquilo que futuramente iria acontecer, iria surgir na humanidade terrestre. Então, ele está dentro de um cenário profético. O que a gente consegue entender? Porque as profecias, como já tivemos oportunidade de conversar isso aqui em outros momentos, e conforme está também no livro A Gênese, capítulo 16, as profecias se assemelham tal qual um homem situado num cume do monte. O homem que está lá em cima no cume do monte está observando toda uma paisagem. Ele tem uma visão daquela região onde ele se encontra muito mais ampliada e aprofundada das situações. Para aquele homem que está lá em cima, muitas coisas que ele está vendo agora só vai acontecer para nós dali a alguns segundos ou dali a muito tempo. Um exemplo, imagina um homem no cume de uma montanha que está acompanhando um viajante por determinada estrada em que os olhos dele conseguem alcançar. Para aquele que está lá no cume no monte, ele consegue ver que dali a poucos minutos aquele homem vai ter que fazer uma curva para a direita, depois outra para a esquerda, que em dado momento ele vai encontrar uma cachoeira, que em outro momento ele vai encontrar uma ponte. Mais à frente, ele vai encontrar um obstáculo qualquer. Mas, para aquele homem que está ali caminhando naquela estrada, o momento presente dele é passo a passo. Ele não imagina que ele vai encontrar tudo isso. Mas o homem do cume da montanha já está vendo, com toda certeza, naquele momento presente, ele já está vendo o futuro daquele homem. Então, as profecias se dão desta maneira. E quanto as profecias dizem respeito, ou seja, as profecias, elas só são transmitidas por espíritos de uma envergadura maior, que são aqueles espíritos que já se encontram mais despojados do mundo material, da influência da matéria. Eles então estão mais preparados, mais desapegados das coisas materiais. Eles podem ter essa capacidade de ver as coisas com uma amplitude maior e uma profundidade maior. E é claro que nosso Senhor Jesus Cristo, a envergadura dele, um espírito puro, um espírito crístico, tinha essa capacidade de olhar o futuro da humanidade. E é por isso que ele nos fez essa série de recomendações, essa série de advertência e prometeu para a humanidade terrestre
que futuramente ele enviaria o Consolador prometido. Nosso Senhor Jesus Cristo, no tempo em que ele viveu, no contexto que ele viveu, ele trouxe novas formas de ver o mesmo ensino. Um exemplo, no que tocava a Deus, aquele povo via um Deus punitivo, um Deus que estava totalmente mergulhado dentro das vicissitudes, das paixões humanas. Mas o que fez nosso Senhor Jesus Cristo? Ampliou e aprofundou os conceitos sobre Deus. Apresentou para a humanidade um Pai de misericórdia, um Deus que estava acima das paixões e dos vícios e dos defeitos humanos. No mais, ele também apresentou formas de ver ensinamentos que já eram milenares, como, por exemplo, quando nosso Senhor Jesus Cristo se dirigiu a todos nós dentro de uma sociedade que, quando o homem falia em relação ao outro, ele era punido pela lei de talião, olho por olho, dente por dente. Nosso Senhor Jesus Cristo ampliou essa visão. Ele ensinou para nós o perdão incondicional. Um perdão que iria muito além de um número cabalístico, que era o 7, mas um perdão infinito, mostrando para nós, através de um processo lógico, através da sua lucidez, que nós também somos criaturas falhas. E por isso nós precisamos perdoar as pessoas, porque nós também precisamos do perdão das outras pessoas. Enfim, Jesus também, no seu contexto, ele falou para aquela comunidade sobre a reencarnação como a forma de nós construirmos a nossa evolução. Mas nós não estávamos ainda preparados para entender isso com mais profundidade. Da mesma forma que nós não conseguíamos aprofundar o entendimento de que nós somos espíritos imortais, existimos antes dessa atual encarnação e vamos prosseguir existindo depois dessa morte, dessa desagregação celular. Mas aquele povo, apesar de ter sido um povo que mais recebeu missionários enviados por nosso Senhor Jesus Cristo, eles ainda não tinham a maturidade nem sequer para entender o que representava o reino dos céus. Eles não conseguiam entender. Como nós ainda temos tanta dificuldade hoje no século XXI de fazer a compreensão desse reino de Deus que está dentro de nós, que representa a vivência das leis divinas. E como viver essas leis divinas é outra coisa que a gente tem dificuldade de entender. A forma pela qual nós podemos viver as leis divinas é olhar para dentro de nós mesmos, entender quem nós somos em realidade. E, simultaneamente, processarmos dentro de nós a reforma íntima. É assim que nós vamos aprendendo a lei de Deus. E, ao mesmo tempo, é assim que nós vamos praticando as leis de Deus. Se nós, no século XXI, temos ainda essa dificuldade, imagina o povo há mais de 2000 anos atrás. Jesus também falou sobre a intervenção dos espíritos no mundo material, promovendo as famosas obsessões que acabavam culminando em processos de enfermidades, mas aquele povo não tinha capacidade de entender a lei de ação e reação. Se eles não compreendiam nem o perdão, se eles ainda estavam mergulhados no olho por olho, dente por dente, como compreender a lei de ação e reação? Então havia muitas coisas que nós não estávamos preparados ainda para fazer o entendimento. Jesus falou das moradas da casa do Pai, que é o universo, que retratam a ideia da evolução dos espíritos pelas reencarnações, bem como essas moradas retratam a condição evolutiva daquele povo, daquela comunidade de espíritos ali reencarnados. Mas nós não estávamos preparados para entender isso. Mas nós vamos entender isso porque tudo isso está embutido nos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus sabia que era para o entendimento de tudo isso
era necessário tempo. Não o nosso tempo, porque em geral nós somos imediatistas, queremos tudo para anteontem. Mas o tempo de Deus, como disse Eclesiastes, capítulo 3, versículo 2, que eu citei lá no início para vocês. É necessário o tempo de Deus. Deus sabe a hora certa de semear. Deus sabe a hora certa de colher. Então é nesse tempo de Deus que João, no capítulo 16, versículo 12, disse: tem ainda muito que vos dizer, mas não podeis agora suportar. Não é suportar de não poder só carregar, mas é também o entendimento de que muita luz cega. É preciso que nós venhamos a sofrer um processo de adaptação, saindo paulatinamente da escuridão, da nossa ignorância e ir adentrando ao conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas para isso há tempo, mas não o nosso tempo, porque a gente quer tudo para ontem. Mas o tempo de Deus, Deus sabe o tempo que é preciso para cada um de nós em especial. Mas afinal de contas, vocês devem estar aí me perguntando: quem é o Consolador prometido? Quem é? O Consolador prometido, anunciado por nosso Senhor Jesus Cristo, é o Espiritismo. E nós vamos ver isso, vamos citar algumas fontes das obras básicas em que os Espíritos deixam claro que ele é o Consolador prometido. Primeira fonte que eu me utilizei para a gente conversar rapidamente e fazer as nossas reflexões. Essa noite eu vou me utilizar inicialmente do livro A Gênese de Kardec, capítulo 1, item número 40, onde diz assim: o Espiritismo realiza todas as condições do Consolador que Jesus prometeu. Não é uma doutrina individual, nem de concepção humana. Ninguém pode dizer-se o seu Criador. É fruto, então, de quê? É fruto do ensino coletivo dos Espíritos. Ensino a que preside o Espírito da Verdade. Então, a doutrina dos Espíritos, ela não está personificada, porque a primeira revelação estava personificada em Moisés, a segunda no próprio Jesus Cristo. A terceira é o Espiritismo, que faz parte. Uma pleiade de espíritos que trabalham em prol desse Espírito da Verdade. Esse Espírito da Verdade é aquele que preside, que administra, que organiza essa coletânea de ensinamentos necessários para que nós pudéssemos aprofundar o cristianismo, entender com mais amplitude e também com mais profundidade esses ensinamentos. E continua lá Kardec no mesmo lugar ainda, capítulo 1, item 40. Nada suprime do Evangelho, antes o completa e o elucida, com o auxílio das novas leis que revela, conjugadas essas leis, as que a ciência já descobrira, faz se compreenda o que era ininteligível e se admita a possibilidade daquilo que a incredulidade considerava inadmissível. Ou seja, o que ele quis dizer? Qual é o auxílio das novas leis? Essas novas leis vieram revelar o mundo espiritual, a existência dos espíritos, não como uma hipótese, mas como um fato, porque foram os próprios espíritos que vieram e revelaram, falaram das suas vidas, aonde viveram, quando viveram, como eram as suas profissões, os seus nomes, as suas ocupações, a sua família, cidade. Então, a doutrina dos espíritos, ela que foi totalmente argamassada pelos espíritos, ela não é uma hipótese, mas ela é um fato, verdadeiramente. E Kardec continua: teve precursores e profetas, nós sabemos que sim, que lhe precediram a vinda. Pela sua força moralizadora, ele prepara o reinado do bem na terra. Então, pela força moralizadora do Espiritismo, a doutrina dos Espíritos nasce como uma ciência, mas toda ciência tem que ter um processo norteador, que é a filosofia. E por ela ter uma consequência moralizadora,
ela é, portanto, também religião. Não podemos ficar perdendo tempo em discutir isso. Né? Por quê? Por que, que ela tem uma força moralizadora? Porque ela vem falar que nós somos espíritos imortais, que já existimos, continuaremos a existir e que teremos que nos aperfeiçoar através das reencarnações. Através das reencarnações, nós vamos nos quitando com a lei e, ao mesmo tempo, nós vamos abrindo maior entendimento e, ao mesmo tempo, vivenciando melhor essas leis. Mas isso se dá através das reencarnações. Então, é por essa razão que ele guarda uma força moralizadora. Porque aquele que anda aqui na Terra na contramão das leis de Deus, ele terá que voltar, fechar esse caminho, refazer os seus passos na direção das leis de Deus. Então ele tem uma força moralizadora. Então ele tem uma consequência religiosa. Né? Então é por essa razão então, que João no capítulo 16, no versículo 13 diz: quando vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à verdade plena, pois não falará a si mesmo, mas dirá tudo o que tiverdes ouvido e vos anunciará as coisas futuras. Ou seja, o Espírito da verdade não dirá por si mesmo, ele não está personificado. E ele vai clarear e aprofundar tudo aquilo que foi deixado por nosso Senhor Jesus Cristo. Lá nos primórdios, quando a gente abriu essa passagem, a gente começou com João capítulo 14, versículo 15, que fala assim: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Mas hoje, no século 21, nos confere fazermos uma pergunta: como detectar, hoje, no século 21, se eu amo a Jesus? Porque Jesus abre assim essa passagem anunciando o Consolador prometido. Então, como eu vou saber que se hoje, no século 21, eu estou dando os meus passos na direção de amar nosso Senhor Jesus Cristo? Se eu já estou amando nosso Senhor Jesus Cristo? E aí eu fui buscar socorro numa obra de Emmanuel, intitulada Palavras de Vida Eterna, capítulo 175, no Convívio com Cristo, para que Emmanuel pudesse me ajudar a responder essa pergunta. Será que eu estou amando já nosso Senhor Jesus Cristo? E nessa passagem, nessa passagem linda de Emmanuel, ele vai falar atitudes pelas quais nós poderíamos demonstrar o nosso amor a nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Emmanuel coloca assim: estudar-lhes as lições e transmitir-lhes os ensinos. Isso é uma forma de demonstrar o amor. Mas veja, não é só estudar as lições e falar delas. Mas o Emmanuel está querendo ir mais longe, porque se falar e se transmitir os ensinos não é só de palavras, mas é de vivência. Porque nós só podemos verdadeiramente ensinar aquilo que nós praticamos. Isso verdadeiramente arrasta o outro. Mas se falamos e não vivemos, as pessoas, elas nos observam. Terão dúvida se aquilo que nós estamos ensinando é verdadeiramente bom, porque nem nos transforma, como poderá transformá-los? Então, essa lição deixada por Emmanuel inicialmente, que ele fala estudar-lhes as lições e transmitir-lhes os ensinamentos, é uma forma de demonstrar o nosso amor a Jesus Cristo, se nós estivermos aliando teoria e prática. Ele diz: exaltar-lhes a personalidade nos valores artísticos, na arte de uma forma geral. E aí fala, mas eu não sou artista. Sim, você não é artista, mas hoje você pode usar as redes sociais para transmitir imagens de Jesus, para transmitir mensagens de Jesus, que vão ajudar a muitas outras pessoas a encontrarem, a reencontrarem novamente o chamamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos espalhar pelo mundo afora os seus ensinamentos, hoje mais do que nunca, através das artes, das mídias sociais, das redes sociais. Podemos utilizar as mídias para isso. Então todos nós podemos fazer um pouco de arte, sim, nesse sentido. E com isso aproveitarmos para divulgar os valores de nosso Senhor Jesus Cristo, os valores dos seus ensinamentos. Diz Emmanuel, ainda mais um trecho: aceitar-lhes as revelações e defendê-lo com veemência,
Aceitar é introjetar dentro de si. Defender é defender dentro de si próprio, não é defender para fora, sendo preconceituoso, cobrando das pessoas, não. É defender dentro de si, fazer com que a vivência se torne viva dentro de nós, a ponto que não seja mais nós que falemos, mas sim o Cristo que fale por nós, como disse Paulo de Tarso. É nesse sentido. Receber-lhes as concessões e entoar-lhes os louvores. Não é só pedir a Jesus, receber as coisas e não saber agradecer. A gratidão faz parte do homem de bem. O espírito, quando muito endurecido, muito orgulhoso, muito egoísta, ele não tem o sentimento da gratidão. Identificar-lhe o poder e respeitar-lhe a influência em nossas vidas. E que ele possa nos influenciar e muito. Mas vamos seguindo. João, em capítulo 14, versículo 26, ele fala assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito, disse Jesus, e que foi anotado pelo apóstolo João. Bom, para nós, o que significa a expressão Espírito Santo? Nós não vamos falar de outras teologias, nós não estamos aqui para falar de outras teologias, mas para nós, o que representa a expressão Espírito Santo? O Espírito Santo para nós representa o Espírito da Verdade, que se manifestou com esse nome a Kardec. É o Espírito que controlou e administrou a equipe dos Espíritos que se manifestaram a Ele. Então, para nós, o Espírito Santo é o Espírito da Verdade, que preside toda essa pleiade de espíritos que trouxe para nós a doutrina dos Espíritos. Então, vamos seguindo. A gente tem que ir, trabalhando com os conceitos, porque a nossa forma de interpretar essa passagem é diferente de outras concepções filosóficas e religiosas também. Que bom, Eduardo. O Eduardo está colocando assim: é por isso que tenho dito que nunca aprendi tanto sobre a doutrina como agora com as lives diárias. É verdade, porque a gente está tendo oportunidade, vocês e eu também, da gente assistir vários oradores com suas várias colocações, com as suas formas didáticas de apresentar a doutrina, e aí vai abrindo verdadeiramente horizontes para nosso entendimento. Espero que a minha palestra dessa noite possa também ajudar nesse entendimento para todos nós. Vamos lá. O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, capítulo 23, item 16, ele diz assim: vou ler um trecho que é importante para nós conseguirmos fazer uma reflexão mais aprofundada. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que virá restabelecer todas as coisas, isto é, que dando a conhecer o sentido verdadeiro das minhas palavras, que os homens mais esclarecidos poderão, enfim, compreender, pôr a termo a luta fratricida que desune os filhos do mesmo Deus. Que campo é esse que precisa estar preparado? Esse não é o campo lá do nosso jardim. Esse campo são os nossos corações, o nosso mundo interno que tem que estar preparado. Principalmente o nosso coração, que possa abrir-se para os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, deixado há mais de 2000 anos. Esse campo é o terreno do nosso coração, que tem que acolher essa semente bendita deixada há mais de 2000 anos. Então, Jesus disse que quando esse campo estivesse preparado, ele enviaria o Espírito da Verdade. Por isso que eu disse que o tempo não é o nosso tempo, mas é o tempo de Deus. Deus sabe a hora certa. E aí continua a mensagem. Cansados, afinal, de um combate sem resultado, que consigo traz unicamente a desolação e a perturbação até o seio das famílias, reconhecerão os homens onde estão seus verdadeiros interesses com relação a este mundo e ao outro. Verão de que lado estão os amigos e os inimigos da tranquilidade deles. Todos, então, se porão sobre a mesma bandeira. Que bandeira é essa? A caridade. E as coisas serão restabelecidas na terra de acordo com a verdade e os princípios que vos tenho ensinado. E nós sabemos
pela doutrina dos Espíritos, que fora da caridade não há salvação. Como Emmanuel também disse, fora da caridade não haveria transformação. Então a caridade é um instrumento que eu vou me servir para a minha evolução, para direcionar a minha evolução e ao mesmo tempo para me transformar interiormente. Muito interessante. E essa também é uma das funções da doutrina dos Espíritos. Continuando esse mesmo versículo, João narra lá: e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Lembrar do quê? Lembrar dos conhecimentos, lembrar dos postulados da doutrina espírita. Os postulados da doutrina espírita vão ao encontro de tudo que nosso Senhor Jesus Cristo deixou para nós. O conhecimento dos postulados oferece subsídios, portanto, para o entendimento completo da mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo. É tarefa sem êxito querer compreender o Evangelho de Jesus somente pelo sentido literal. Ou seja, nós precisamos extrair da letra o Espírito. Mas quais são os postulados da doutrina dos Espíritos que nos ajudará a compreender com maior grau, com maior profundidade, todos os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo? Vou falar de forma resumida, mas para isso vocês têm que consultar a introdução do Livro dos Espíritos. Mas vamos lá. A crença em Deus, num Deus único, a crença de que somos espíritos imortais, existimos antes dessa encarnação e prosseguiremos a existir depois desta, da comunicabilidade dos espíritos, a capacidade que têm os espíritos de se comunicarem, da reencarnação, ou seja, da pluralidade das existências. Viveremos muitas vidas, tantas quantas forem necessárias, até chegarmos ao grau de espíritos puros como o nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que lindo! Há muitas moradas na casa de meu Pai, ou seja, há os mundos habitados, e a base de tudo isso, que são os ensinamentos ministrados por nosso Senhor Jesus Cristo há mais de 2000 anos que foi deixados por todos nós aqui. Então, qual é o objetivo do Consolador prometido? Ampliar os horizontes do entendimento humano em relação a todas essas leis de Deus, em relação aos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. O Espiritismo, ele explica e revive os ensinamentos do Evangelho, só que com mais profundidade, com mais abrangência, porque ele vai levar em consideração todos esses postulados que nós acabamos de falar de forma muito resumida, mas que são muito profundos. Portanto, a doutrina espírita levantou o véu que encobria o entendimento das parábolas deixadas por nosso Senhor Jesus Cristo, que hoje a gente começa a entender com maior profundidade, e também dos demais ensinamentos deixados por nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje a gente consegue ter uma amplitude maior de entendimento de todos esses ensinamentos que foram deixados por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas qual é a missão da doutrina dos Espíritos? É uma boa pergunta, já que a gente já sabe que ele é o Consolador prometido, que ele tem toda essa capacidade, todo esse objetivo de ampliar o entendimento desses ensinos e de levantar esse véu. Qual a missão exata dele que nós poderíamos expressar? Foi aí que eu fui buscar ajuda numa obra de Leon Denis, intitulada Cristianismo e Espiritismo, capítulo 10, intitulada A Nova Revelação. Leon Denis diz assim para a gente: sua missão, ou seja, a missão do Espiritismo, sua missão é esclarecer, coordenar todas as revelações do passado contidas nos livros sagrados das diversas raças humanas. Olha aí, vou falar de novo. A missão é esclarecer, coordenar todas as revelações do passado contidas nos livros sagrados das diversas raças humanas e veladas sobre a parábola e o símbolo. A nova revelação, livre de qualquer forma material, manifesta-se diretamente à humanidade, cuja evolução intelectual tornou-se apta para abordar os altos problemas do destino. Porque só agora, quando a gente guarda um entendimento maior, um desenvolvimento também intelectual maior, que nós seremos capazes
de extrair o espírito da letra. Então, essa é a missão da doutrina dos espíritos. Missão muito abrangente e que requer, para ser muito bem feita da nossa parte, muito amor e muita caridade. Entendam isso, muito amor e muita caridade. Porque qual é a nossa função? A função da doutrina: esclarecer, coordenar revelações do passado contidas nos livros sagrados das diversas raças humanas. Fazer isso com muito amor e muita caridade. Leon Denis, ainda na obra citada, ele fala assim: a revelação cristã havia sucedido à revelação mosaica. A revelação dos espíritos vem complementá-la. O Cristo a anunciou e pode-se acrescentar que ele próprio preside a esse novo surto do pensamento. Eni, você está querendo dizer que o Espírito da Verdade é nosso Senhor Jesus Cristo? Não só estou querendo dizer, mas vou trazer para vocês essa noite, nas próprias obras básicas da codificação, a revelação de que isso é um fato. O Espírito da Verdade nada mais é que nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que preside toda essa revelação cristã. Ele que preside todos aquela pleiade de espíritos que trabalham com ele. Então vamos lá? Vamos buscar subsídios? Que é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que falar, mas tem que mostrar de onde tirou, para que vocês possam ir lá consultar as obras e vocês possam vocês mesmos ver se isso é verdade ou não o que eu estou falando. Revista Espírita, março e junho de 1862. Numa evocação, esse artigo faz parte de uma evocação de 2 membros da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas que regressaram à espiritualidade, o senhor Jobard e o senhor Sanson. O senhor Jobard, ao ser questionado por Allan Kardec sobre os espíritos que estava vendo, diz: vejo principalmente Lázaro e Erasto. Depois, mais afastado, o espírito de verdade planando no espaço. Depois, uma multidão de espíritos amigos que vos cercam, agradecidos e benevolentes. Sede felizes, amigos, porque boas influências vos disputam as calamidades do erro. Diante dessa valorosa informação, nós podemos, então, concluir o quê? Que o Espírito da Verdade é o próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não se trata de um agrupamento de espíritos, não. Ele é o próprio nosso Senhor Jesus Cristo que preside, que administra todas essas pleiades de espíritos, como ele citou ali, 2 tão somente, Lázaro e Erastos, que vai ajudá-lo na chegada do Consolador prometido aqui na Terra. Então vamos lá, vamos procurar mais informações dentro das obras básicas para ter certeza que o Espírito da Verdade é nosso Senhor Jesus Cristo. Outra fonte de consulta para vocês poderem aí em casa verificarem. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6. Nós vamos encontrar uma belíssima mensagem que começa assim: venho como outrora entre os filhos desgarrados de Israel trazer a verdade dissipar as trevas. Venho quem? Quem é que vem? Como outrora. Então, novamente mostrando, depois vocês vão lá e vão ler todo o texto, vocês vão ver que novamente só pode ser nosso Senhor Jesus Cristo. Essa mesma passagem, esse mesmo capítulo que começa com essa mensagem, elas vão ser encontradas, depois, posteriormente, também vai ser encontrada no Livro dos Médiuns, capítulo 31, item número 9, no final, numa nota, Allan Kardec diz que ela foi recebida por um dos melhores médiuns da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e foi assinada pelo próprio Espírito, que coloca Espírito Jesus de Nazaré. Então, é a comprovação de que essa comunicação realmente é de nosso Senhor Jesus Cristo. Numa outra obra que nós podemos encontrar se realmente o Espírito da Verdade é nosso Senhor Jesus Cristo. Revista Espírita, dezembro de 1864. Há uma mensagem do Espírito de Verdade onde ele faz referências à obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, lançado naquele ano.
E nessa mensagem, mais à frente, ele coloca assim: há várias moradas na casa do Pai, disse-lhes eu há 18 séculos. Tá lá. Se vocês olharem essa matéria lá na Revista Espírita de dezembro de 1864, vocês vão ver que em dado momento ele coloca: há várias moradas na casa do Pai, disse-lhe eu há 18 séculos. Quem é esse eu? Nosso Senhor Jesus Cristo. Então o Espírito da verdade é Jesus, que voltou para cumprir a promessa que ele fez lá no Sermão do Cenáculo, de enviar o Consolador prometido, de forma que ele cuidou diretamente da vinda do Espiritismo ao planeta Terra, sendo que os demais espíritos que colaboram na codificação, tais quais nós conhecemos Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, Sócrates, Platão, Paulo, São João Evangelista, o Erasto, como a gente viu, e tantos outros agiram sob sua inspiração direta. Então, não há dúvida. Vamos buscar mais subsídios? No livro O Consolador, Emmanuel, terceira parte, no item 4, denominado Espiritismo. Pergunta 352. É feita a seguinte pergunta para Emmanuel, uma pergunta muito interessante. Devemos reconhecer no Espiritismo o cristianismo redivivo? Vou repetir. Devemos reconhecer no Espiritismo o cristianismo redivivo? O Espiritismo evangélico é o Consolador prometido por Jesus, que pela voz dos seres redimidos espalham as luzes divinas por toda a terra, restabelecendo a verdade e levantando o véu que cobre os ensinamentos na sua feição de cristianismo redivivo, a fim de que os homens despertem para essa grandiosidade da compreensão espiritual com Cristo. Desculpa, essa pergunta está relacionada se o espiritismo seria o cristianismo redivivo. Mas mais para frente, Emmanuel vai falar mais sobre isso. Sim, então o espiritismo, ele pode e deve ser reconhecido como o cristianismo redivivo. Bom, meus amigos, essa noite, então, na nossa conversa dessa noite, nós tivemos, então, a oportunidade de sabermos quem foi o Consolador prometido, que é a doutrina dos Espíritos. Quem é o Espírito da verdade? É nosso Senhor Jesus Cristo, que preside essa pleiade de espíritos que trabalham em prol a implantação, que trabalhou em prol a implantação da terceira revelação, que é o Espiritismo, que também é intitulado Cristianismo Redivivo. Essa noite falamos sobre tudo isso. E é para todos nós, esses ensinamentos, uma grandiosíssima responsabilidade. Temos todos esses conhecimentos nas nossas mãos, temos todas essas verdades que nos esclarecem, temos todas essas verdades que nos libertam, mas temos, concomitante, a responsabilidade para com elas. Porque muito será cobrado a quem muito foi dado. Não temos nós como desencarnarmos e falarmos assim: eu não sabia, eu não entendi. E eles vão perguntar: mas que parte que você não entendeu se estava escrito? Claro, como a luz do dia. Nós hoje temos todos esses ensinamentos. São bonitos os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo? São lindos. Mas são fáceis de serem vividos? Não. São ensinamentos difíceis de serem vividos. E hoje, em plena pandemia que nós estamos vivendo, que não é por um acaso, porque o acaso não existe, leia Kardec, nós sabemos se nós estamos passando por esse momento difícil. Não é por um acaso. Não foi porque Deus cochilou após o almoço e quando ele viu, falou assim: meu Deus, falou para ele mesmo: o que você fez? Deixou se instalar uma pandemia lá embaixo? Não, não foi por isso. Nós estamos dentro desse cenário porque nós temos responsabilidades com esse cenário. Responsabilidades muito grandes. Estamos resgatando, estamos aprendendo, tudo junto.
É um misto de coisas acontecendo dentro de nós. É uma oportunidade de resgate, mas que, acima de tudo, também seja uma oportunidade de aprender. Aprender o correto. E não só de aprender, mas de pôr em prática aquilo que nós já recebemos há mais de 2000 anos, há 21 séculos atrás. Porque há tempo de plantar, há tempo de colher. E as fases da vida, o tempo, ele não para. Quem garante que amanhã nós ainda estaremos reencarnados aqui nesse planeta? Nós não viemos com uma placa de validade. Dia tal, mês tal, do ano tal, você desencarna. O desencarne pode ser a qualquer hora. A qualquer hora. Qual é a hora de fazer o bem agora? Aonde? Com aquele ou com aqueles que você tem tanta dificuldade. É ali o grandiosíssimo momento de pôr em prática os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. É ali a grande oportunidade que todos nós temos, não só de pôr em prática, mas aprender a pôr em prática, a desenvolver virtudes necessárias para nós ingressarmos no planeta de regeneração, para nós podermos ficar no planeta de regeneração. São virtudes necessárias. O planeta muda de categoria. Quem é, né? Qual é a grandeza que faz com que o planeta mude de categoria? O desenvolvimento moral das criaturas. Então, vai começar a haver uma mudança vibratória, porque o desenvolvimento moral das criaturas vão se dar. Se eu não correr e me desenvolver moralmente também, eu não ficarei compatível a essas vibrações. Então, a hora de se transformar é agora. É agora, mais do que nunca. É a hora de nós fazermos valer tudo isso que nós estamos recebendo. Principalmente nós da doutrina espírita, que não vamos poder alegar desconhecimento. Nós não temos como fazer isso. A chamada está aí. Para todos nós, para mim também. Difícil é, mas juntos a gente vence. Então, que possamos vivenciar muito nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeço vocês essa noite, a imensa paciência novamente de estarem comigo até agora, me ouvindo. Vocês são muito generosos. Agradeço essa oportunidade, a essa casa querida, da qual sou trabalhadora, que é a nossa casa Oswaldo Cruz, a casa muito querida, na qual eu fui acolhida com muito amor, com muito carinho. Minha eterna gratidão por todos os membros, encarnados e desencarnados. Gratidão por todos e que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo continue entre nós. Vamos à nossa prece final. Senhor Deus, nosso Pai de infinito amor e misericórdia, eterna gratidão por esses ensinamentos que nos esclarecem, por esses ensinamentos que reforçam a nossa esperança, a nossa fé, por esses ensinamentos que mostram para nós a caridade como alavanca transformadora, como a bendita oportunidade e meta de evolução. Gratidão, Senhor, por estarmos aqui essa noite e vibrando não só por nós mesmos, mas por toda essa coletividade terrena, por cada um irmão encarnado ou desencarnado, esteja onde estiver, que a nossa prece, unida a tantas outras, possa levar benefícios, fortalecer corações, fortalecer a fé, a esperança, renovar a paisagem. Gratidão por cada minuto e que essa paz e esse amor continue vibrando dentro dos nossos corações, hoje e sempre. Obrigada. Boa noite a todos. Muito obrigada.